Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma ferramenta de cálculo para você fazer um dimensionamento de uma escada dissipadora. A escada dissipadora é uma estrutura hidráulica que para dimensioná-la é um pouco complexo, né? Existem diversas planilhas aí na internet, diversos métodos para cálculo, né? Mas é uma estrutura mais complexa do que uma canalização convencional, por exemplo. E o que a gente vê na prática é que muitas vezes é utilizado a metodologia de canal para calcular uma escada dissipadora, e isso não é correto, tá? Então eu vou mostrar para vocês uma ferramenta gratuita que você consegue fazer o procedimento de cálculo, chegar na velocidade, nível d'água, fluid, altura necessária de parede, né, para a lateral da sua escada, tá? Através de um software, tá? Bom, então inicialmente eu queria mostrar para vocês o seguinte. Nessa imagem aqui do slide, nós temos então uma escada dissipadora, né? Nós temos um perfil longitudinal aqui da escada. Essa escada tem um patamar de 2 metros e tem um espelho de 1 metro. Tá? Então o espelho seria essa relação vertical aqui, esse degrau da escada. Tá? Então aqui nós temos uma escada 2:1, tá? 2:1. E temos um desnível total de 4 metros de altura. Tá? Então esse daqui é o cenário que nós vamos calcular. A vazão de entrada dessa escada é 2 metros cúbicos por segundo. Tá? E nós temos aqui uma seção hidráulica, uma seção transversal, com uma base de 3 metros e uma altura de 1 metro. Tá? Essa escada está em gabião. Tá? Então por isso que a parede, né, tem 1 metro por 1 metro, né, que é uma caixa de gabião. E a base tem 3 metros internos, né? E se nós formos pegar toda a largura de base, aqui nós temos 5 metros. Então seria 1 metro, mais 3, mais 1. Mas para o cálculo hidráulico, o que é livre mesmo aqui para passagem de água, seria os 3 metros. Tá? Bom, então esse cenário nós vamos calcular dentro da ferramenta que chama Cisco. Tá? Vou abrir aqui para vocês. Então, essa ferramenta foi desenvolvida pela UFMG em Minas Gerais, e nós temos alguns módulos de cálculo dentro dessa ferramenta. Tá? Bom, para você calcular escada hidráulica, nós precisamos vir aqui em estruturas hidráulicas. Tá? Dentro desse item nós temos algumas opções. Você pode ver que ele calcula bueiro, bacia de dissipação, por enrocamento, por ressalto e escoamento em degraus. E justamente nesse item de escoamento em degraus que você precisa clicar. Tá? Bom, aqui embaixo nós temos então escoamento em degraus. Tá? Então, dentro da escada dissipadora, você tem tipos de escoamento possíveis. Você tem skimming flow, nipple flow, transição, né? Então, alguns tipos de escoamento que são incomuns para um trecho de um canal, por exemplo. Né? Você tem um dos tipos aqui que está como queda singular. Essa queda singular pode se encaixar dentro de uma canalização, sim. Tá? Então, por exemplo, tem um trecho de 50 metros com a declividade do canal, tem um degrau no meio do canal e depois mais 50 metros é uma queda isolada, ok, né? Eu vou ter espaço ajusante para que o ressalto se forme, né, e finalize, ok, uma queda singular. Quando eu não tenho espaço para que o ressalto acabe acontecendo numa forma completa, aí eu tenho outros tipos de escoamento, como o nipple flow ou o skimming flow, tá? Que nem ocorre o ressalto. Tá? Bom, como eu não sei qual é o tipo de escoamento presente naquela escada que nós estamos calculando, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui em regime de escoamento em degraus. Tá? Então, nesse item, o programa vai me mostrar primeiro qual é o regime de escoamento que eu estou me enquadrando, tá? E depois de classificar o regime, aí eu faço o cálculo das velocidades, altura da parede, fluid e tudo mais. Tá? Então clico aqui em regime de escoamento em degraus, clico em OK, vai aparecer para mim uma outra tabela com um gráfico aqui na direita. Tá? Então basicamente o que eu tenho que inserir aqui é dado de vazão, vou colocar aqui a vazão de 2, a largura do meu canal 3 metros, tá? Lembrando que é a largura interna, onde vai passar água, por isso está com 3 metros. Tá? A altura do degrau 1 metro,
comprimento do degrau 2. Então, basicamente aquela escada inicial que eu tinha mostrado para vocês, estou traduzindo aqui em números como dado de entrada, tá? Maravilha. No gráfico da direita, nós temos algumas curvas aqui limitantes, tá? Então, temos as colorações aqui das curvas e temos também os autores aqui embaixo, tá? Então, de uma forma geral, dentro desse ábaco aqui, nós conseguimos classificar se o nosso escoamento é Nipple Flow, é Skimming Flow ou está no regime de transição, tá? Eu vou clicar aqui em calcular para a gente ver. Então eu clico nesse botãozinho aqui, calcular. Vai encher aqui a minha barrinha da faixa de vazão, né, que está simulando, vai encher ela e vai me aparecer um pontinho dentro desse ábaco, quando eu clicar aqui em OK, esse pontinho aqui, tá? Então o que acontece? Esse pontinho está acima da linha laranja, tá? E essa linha laranja é o limite Nipple Flow, tá? Então esse tipo de escoamento é classificado como Nipple Flow. Ah, mas e se essa bolinha aparecesse aqui no meio, né, debaixo da linha laranja? Se ela aparecesse entre a linha laranja e a linha verde, meio azulada, ela estaria nessa faixa do regime de transição, tá? Então, dentro dessa faixa aqui seria o regime de transição. E abaixo da linha verde, meio azulada, nós estamos já no regime Skimming Flow, tá? Então, nós conseguimos já ter um view geral de onde está o nosso escoamento, né? Se está no regime Nipple Flow, Skimming Flow ou transição, tá? Eu vou mostrar para vocês esses três tipos de regime, tá? Então, assim, o que nós temos que fugir, basicamente, nessa primeira análise, é do regime de transição, que não é um regime estável, né? Ora ele é Nipple Flow, ora ele é Skimming Flow, então ele não tem uma estabilidade, tá? Então, dentro do regime de transição, nós precisamos fugir, né, dessa faixa de cálculo. Se caiu dentro da faixa Nipple Flow, ok, nós temos metodologia para calcular a escada Nipple Flow. Se caiu dentro da faixa Skimming Flow, ok, temos metodologia para calcular Skimming Flow. Tá? Agora, transição, o ideal é você mudar, né, a geometria da sua escada para você encaixar o escoamento Nipple Flow ou Skimming Flow, tá? Ah, deu transição, posso mudar a largura de base, posso mudar a relação de degrau, né? Muitas vezes a relação de degrau ela é linkada com a inclinação do seu talude, então não tem muita mudança, né? Muita possibilidade de mudança. Às vezes sim, às vezes não. Mas a largura de base eu consigo mudar, né? Então vai dar mais escavação ou menos escavação, ok, mas é possível de mudar, tá? Bom, então olhando aqui, ó, clicando nesse botão ilustrações, regime de escoamento, tá? Vai aparecer aqui para mim os tipos de regime, né, que dá para calcular dentro do Cisco, né, dentro da ferramenta que a gente está vendo. Bom, aqui eu tenho tipo Nipple Flow, tá? Então aqui que acontece? Tem a queda d'água, tá? Pode-se gerar um início de um ressalto, porém ele não se completa, ele cai aqui de novo e assim vai descendo o escoamento, tá? Nós temos aqui o regime Skimming Flow, onde desce uma lâmina na diagonal e nos degraus da escada forma-se então vórtices, tá? Então fica um vórtice naquele degrau da escada. Esse vórtice ajuda a dissipar a energia da água que está descendo na escada, tá? Mas o escoamento meio que não sente o degrau, ele trabalha como se tivesse um fundo falso ali, né? E nesse contato com o vórtice gera dissipação, tá? Mas é um escoamento mais veloz, tá? E temos aqui o regime de transição. Então, dentro desse regime, que ora seria Skimming Flow, ora seria Nipple Flow, não tem uma estabilidade, não é aconselhável trabalhar, tá? Então, vou fechar essa janela aqui. Bom, já sei que o meu regime da escada é Nipple Flow, eu posso clicar aqui então, abrir módulo Nipple Flow, tá? Vai abrir uma janelinha para mim, já com os dados de entrada que eu já tinha inserido para a classificação de regime de escoamento. E agora o que ele vai pedir para mim é desnível total do trecho, tá? Porque eu dei uma relação do degrau, né? 2:1. Mas qual que é o desnível total da escada? Tá? Então, pegando o nosso exemplo, eu tinha um desnível de 4 metros. Tá? Então, eu vou colocar 4 metros. E o número de degraus, ou seja, se eu tenho um desnível de 4 metros, né? E eu tenho degraus de 1 metro, eu teria basicamente 4 degraus.
tá? Então não tem muito segredo. Vem aqui em calcular, ele vai encher a barrinha verde aqui para mim também, e eu vou clicar em OK, tá? Bom, encheu a minha barrinha, cliquei em OK, vai aparecer então uma janela para mim de resultados. Bom, então eu vou passar aqui item a item com vocês, tá? Então o primeiro item seria ângulo com a horizontal. Uma inclinação de 2:1 da escada representa um ângulo próximo de 27 graus. Então se você fizer no AutoCAD, né, 2:1, você vai ver que vai dar ali 27 graus aproximadamente, tá? Vazão unitária. A vazão de 2 metros cúbicos por segundo dividido por 3, que é a largura da base, tá? Profundidade crítica da lâmina d'água ao longo da escada, 0,35, né, quase 0,36 metros. Número de queda, que é o nosso drop number, tá, que a gente já viu em outros vídeos, né, de queda singular e tudo mais, 0,045. Beleza, então eu tenho os dados para dimensionamento, né? Então aqui eu tenho os dados que o programa me entrega para eu fazer o dimensionamento da escada, saber qual que vai ser o tipo de revestimento, né, que vai suportar a velocidade, se essa relação de degrau está me dando uma velocidade que o meu material suporta e tudo mais. Então eu tenho a altura da parede, 1 metro basicamente, então a minha escada que já tinha 1 metro está dentro, né, não vou mexer. E eu tenho aqui energia residual, dissipada e máxima, tá? Então, a energia máxima, né, gerada pelo escoamento, eu tenho a energia dissipada pela escada hidráulica, tá? Então, a energia máxima é 4,5 e se dissipa pela escada 3,2, 3,3, tá? O que sobra de energia residual é 1,25. Então, a eficiência de dissipação dessa escada é de 72%, tá? Então se você pega 4,53 vezes 72%, vai te dar a energia dissipada, que é 3,28, tá? E se você pega a energia máxima, que é 4,53, e subtrai da energia dissipada, que é 3,28, vai te dar energia residual, que é 1,25, tá? Então aqui é uma relação básica de energia, tá? Profundidade final do escoamento, ponto 14, ou seja, a escada no final dela, né, ela vai te gerar uma lâmina bem pequena porque o escoamento fica bem veloz, tá? Como você tem a mesma vazão com uma lâmina pequena, quer dizer que está passando água com uma velocidade maior, né? Então você tem mais velocidade nesse ponto final da escada. Por isso que é indicado que você faça uma bacia de dissipação para finalizar a dissipação desse escoamento no trecho horizontal. Se eu não fizer nenhuma proteção no pé da escada, provavelmente você vai ter um processo de erosão na base da escada, tá? Bom, então velocidade final, 4,67 metros por segundo, uma alta velocidade, com um fluid de quase 4, tá? Então temos aí um escoamento veloz. Só você pensar o seguinte, né? O desnível de 4 metros, escada de 2:1, a velocidade vai ser alta no final. Tá? Não tem como fugir muito disso. Depois eu tenho a janelinha visualização, onde eu vejo aqui a altura da parede, né, 1 metro. Você tem aqui o LD, que seria basicamente, né, o trecho de queda d'água, né? Então do degrau até onde ela vai impactar o patamar, o LD, mais o L, que é o trecho do ressalto, né? Somando esses dois, fica maior do que 2 metros, que é o nosso patamar. Por isso que não é um degrau singular, né? Imagina assim, eu pego 1,86 mais 3,90, né? Pego esse comprimento total e eu comparo com o meu patamar. Se o meu patamar tiver 7 metros, por exemplo, vai ter espaço suficiente para se gerar o ressalto completo. Então não cabe ao regime Nipple Flow. Nesse caso, o meu patamar é 2 metros, então não vai caber o ressalto completo nunca. Então, nesse caso, ele foi classificado com o Nipple Flow, tá? E eu tenho o S, que é 1, que é o espelho, né? 1 metro aqui do espelho, beleza? Bom, nessa última janelinha relatório, aparece aqui ó, uma tabela para mim, eu consigo clicar em exportar para Excel, já aparece direto no Excel para mim, tá? O que eu preciso ver agora é o seguinte, ó. Pegando aqui, a minha altura de parede está ok, né? Minha parede da escada já tinha 1 metro. Agora, a profundidade, a velocidade final é 4,67.
Eu preciso saber se a minha escada de gabião suporta essa velocidade, tá? Então eu vou voltar aqui para a apresentação, onde eu tenho uma tabela de velocidade, tá? Essa tabela foi extraída de ensaios, né, que foi desenvolvido em laboratório, em escala real, com aplicação de gabião, né, e gabião colchão, que seria o colchão reno, tá? Então, aqui em cima eu tenho as velocidades de 0 até 6 metros por segundo, tá? Eu tenho a faixa degradê branco para o preto, né? Quer dizer que o material está suportando essa velocidade, né? Porém, né, tá numa faixa ali superdimensionada, digamos assim. Eu tenho a faixa preto sólido, que indica a faixa ótima para cada material, e eu tenho a faixa preto para o branco, quer dizer que o material já está ficando subdimensionado, já está começando a ter movimentação das pedras do preenchimento, tá? Então, nesse caso, a minha velocidade final da escada é 4,67, né, metros por segundo, tá? Então seria mais ou menos aqui, ó, 4,67. Se eu descer com essa linha até a peça de gabião, né, que seria aqui, né, peça de gabião com meio metro de espessura, diâmetro médio de 150 milímetros, tá? Então ele está na faixa preto sólido. Então esse material é o mais indicado para a escada, tá? Se eu quiser forrar a base da escada com colchão reno, bom, colchão reno de 30, esse daqui suporta até 4,2 mais ou menos metros por segundo. A minha escada está com 4,67, então excedeu o limite do colchão. Então, para esse caso, a melhor opção seria trabalhar com o gabião caixa na base, né, forrando ali a base da escada, tá? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse material, espero que eu tenha contribuído com esse material de uma forma mais prática para você, tá? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal para que você possa receber mais vídeos como esse, tá? E se você tem LinkedIn, Instagram, Facebook, me siga nas redes sociais também, que eu posto conteúdos por lá. E não deixe de entrar no meu grupo do Telegram, tá? O Telegram eu estou postando diversos conteúdos também de hidráulica, hidrologia, modelagem numérica por lá também, tá bom? Grande abraço e até a próxima!